gente, tudo bom? É isso, galera. Eu tô fazendo live agora, que é do A Caminho da Luz, tá? Estudo do A Caminho da Luz. Se você tem o livro, pega aí, página 43, O Politeísmo Simbólico, tá bom? Todo mundo já pegou o livro. Se quiserem pegar água pra fluidificar, pode pegar. E vamos começar com a nossa prece, tá bom? Respira a paz. Solta a negatividade. Respirem a paz e solta a negatividade. Senhor Jesus, eu dedico esse estudo ao Senhor. Eu peço as bênçãos infinitas do Senhor para esse estudo. Peço que mande seus emissários de luz para nós, aqui perto de nós, para que nos iluminem no estudo, nos iluminem na interpretação. Peço, Senhor, que ilumine minhas palavras, cada palavra que eu vou dizer, que ilumine o coração das pessoas. Peço que abençoe a gente imensamente também e que assim seja. Que assim seja, assim é, graças a Deus. Podem escrever aí, que assim seja. O politeísmo simbólico. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a fundação dos espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas expressões pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e dos céus, do homem e da natureza. As massas requeriam o politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas livres sublimadas. Dessas ideias de homogenear as forças invisíveis que controlavam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria de deuses, é o que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores, ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Então, galera, aqui no texto, o politeísmo simbólico, fala lá do início na Grécia, onde os sacerdotes conheciam a existência dos espíritos, tá? Então eles viam, já existia mediunidade, né? Porque desde sempre existiu a mediunidade, tá? E daí eles conseguiam conversar com os espíritos, ouviam espíritos e daí eles começaram a admitir esses espíritos como deuses, tá? Porque eles ainda não tinham nível evolutivo para entender que eram apenas espíritos, né? Apenas não, né? Espíritos já é uma grande coisa, já está no nível de evolução legal, né? Dependendo de qual evolução ele se encontra, né? Mas já está numa evolução. Mas eles admitiam como deuses, tá bom? É isso que o texto quer dizer. Podem comentar aí o que vocês acham para ajudar outras pessoas. E tudo começou lá na Grécia, tá, gente? Agora, os egípcios e as ciências psíquicas. Vou começar, tá? Os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade dessas nossas afirmações. Num grande número de frescos apresentava-se o homem terrestre acompanhado de seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de sua avançada ciência nesse sentido. E através deles podem os egípcios modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano era muito superior à da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se prepararam da indiferença e na inquietação de outros povos.
Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. E é por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica e todas as vontades no sentido de cercar-lhes um túmulo e veneração ao supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes de mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça que faziam jus aos semelhantes congregações eram considerados dignos de toda a paz do silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda estão de desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga do Lord Carvernon e de algumas de suas companheiras que penetravam em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que muitas vezes, nos tempos que ocorrem, os aviadores ingleses observam o não funcionamento de aparelhos radiofônicos quando suas máquinas de voo atravessam limitadas atmosferas no Vale Sagrado. Gente, isso aqui tá demais. Isso aqui tá muito legal. Se vocês não prestaram atenção, se vocês não entenderam, fala das ciências psíquicas dos egípcios. Primeiro, que os egípcios conheciam muita coisa, mais do que atualmente, tá? Mais do que os egípcios atuais, de perispírito, de espiritualidade, né? Fala aqui também de um rei. Fala que os reis possuíam que os imperadores, né, os reis, não sei se eram imperadores ou reis, aqui fala reis, mas eles possuíam muito poder espiritual nas mãos, eles tinham muito conhecimento espiritual e por isso que eles eram mumificados, por isso que além da mumificação existia uma energia muito positiva em volta das tumbas, né? Existia essa energia muito sagrada, tá? E essa energia existe até hoje, tá? Existe até hoje. Faraó, verdade, lembrei, é Faraó o nome. Fala aqui que deixa eu ver aqui, na câmara mortuária de Tutankhamon ainda tem muita energia e até que aparelhos radiofônicos de aviadores não funcionam nesses lugares, tá bom? Porque de tanta energia que tem, tanta energia que eles depositaram lá e existe até hoje, persiste até hoje, gente. É muito interessante, nossa, muito interessante. Comentem, gente, comentem, porque tá muito legal. Sério. Se ninguém comentar, eu vou ficar triste, viu? Porque esse, com certeza, foi o meu preferido. Agora, as pirâmides. Vamos lá? Então, vamos para as pirâmides. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros inspirando-o nas suas realizações, que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posterioridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizavam, conheceram em tempo que o seu degredo na terra antiga, o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos surgem e a construção das grandes pirâmides que ficaram como sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas: representar os mais sagrados templos de estudo e de iniciação, ao mesmo tempo de construírem para os pósteros um livro do passado, com as mais singulares profecias em face da obscuridade do porvir. Qual o livro? A Caminho da Luz, tá? Vou continuar aqui. Levantaram-se desarte a grave construções que assombraram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é colossal que os seus milhões de toneladas de pedras, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da humanidade terrestre.
Cada medida tem sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o mediano ideal que atravessava os continentes e menos oceanos, através do qual pode calcular a extensão das terras habilitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre sua órbita no espaço de um dia, a pressão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Gente, muito interessante. Aqui já confirma nas pirâmides, texto As Pirâmides, que as pirâmides sim foram construídas pelos egípcios com a ajuda de extraterrestres, tá bom? O Chico Xavier confirma isso aqui no livro, tá? Emmanuel, aliás, confirma isso aqui no livro, porque Chico Xavier só foi quem doou seu corpo para Emmanuel poder escrever, né? Vamos só lembrar disso. As pirâmides foram sim construídas por extraterrestres. No perfil do Edu, eu tava lendo aqui o A Caminho da Luz. A Caminho confirmou aqui pra gente que as pirâmides foram sim construídas por extraterrestres, tá? Fala aqui que Jesus enviou emissários, tá, de outros orbes para construir as pirâmides junto com os egípcios.